Presidente Marcelo Teixeira, vou aqui fazer um convite público para o senhor. Vamos conversar ao vivo aqui no Seleção? Acho que é do Cedo Santos e todo mundo que gosta de futebol. Eu acho que seria interessante. Está querendo algumas respostas. Neymar fica. Ele teve aqui esse ano, participou com a gente duas já, vezes. né? Eu me dou muito bem com o presidente, estou fazendo aqui o convite público, vou ligar para ele quando acabar o programa. Vamos bater um papo ao vivo aqui no Seleção, presidente? Terça ou quarta-feira? Já peço até para a produção já entrar em contato. Vamos fazer uma entrevista aqui ao vivo, explicar o que está acontecendo nesse momento no Santos, futuro da relação com o Neymar. Tenho certeza que o senhor vai também sentir a necessidade de se comunicar com o torcedor aqui. A Seleção abre as portas. Enquanto não temos essa resposta, vamos para o que aconteceu ontem, quando o Neymar deu uma grande mão para o Botafogo. O próprio admitiu que os 3 pontos do Botafogo estão na conta dele. O jogo estava absolutamente controlado a favor do Santos. Neymar jogando bem, Santos jogando bem. E aí o Neymar deu essa mão aqui para o Botafogo. Levou o segundo amarelo, foi expulso e tudo mudou. O Ricardinho estava lá e faz o resumo para a gente durante os melhores momentos, Ricardo. É isso, você sintetizou tudo. No início o Botafogo teve melhor que o Santos. Nos primeiros 20 minutos o Botafogo teve mais a bola, mas não conseguia transformar em oportunidade. Aliás, o Botafogo teve esse problema o jogo todo. Tirando o lance do Arthur, que no segundo tempo a gente vai ver, que ele traz para dentro, cruza e a bola acaba passando por todo mundo e indo para dentro do gol, né, do Brasão. O Botafogo teve essa dificuldade. Ele tinha alguns momentos a bola e não conseguia criar chance. Savarino não conseguiu fazer um bom jogo, ele é um jogador importante. E o Santos, no decorrer do primeiro tempo, igualou o jogo e terminou o primeiro tempo melhor. O Neymar fez uma jogada individual interessante no primeiro tempo, pegou a bola no meio campo e quase fez o gol, né, passando pelo Marlon Freitas e pelo Jair. O John acabou defendendo. O Santos teve as melhores chances no primeiro tempo, né? Teve o chute que a gente viu há pouco do Escobar. O segundo tempo, o Santos foi muito melhor que o Botafogo. O Santos criou várias chances. Esse foi na verdade, muitas vezes o jogador faz o gol, né? Mas o fato desse David Ricardo, ele tirou o gol, né? Praticamente ele tirou o gol do Santos, porque o Guilherme ia fazer o gol. E jogou o Santos, muito o David Ricardo. Jogou bem. Aliás, ele jogou bem de um lado, o Joe também foi muito bem, que ele fez 2 ou 3 defesas, essa foi mais uma, né? Na batida, acho que foi o Barreal que bateu essa bola. E o Santos tinha oportunidades, uma atrás da outra, de finalizar, a bola passava em frente, o Santos estava próximo do gol. Lógico que futebol você não tem como afirmar, mas o Santos estava para fazer o primeiro gol até que vem essa jogada. É uma jogada simples, o cruzamento, acho que foi do Barreal também, o John rebate, o Neymar tá entrando na pequena área, a bola bate nele, e acho que até, eu não sei se ele faria o gol, tá? Eu não sei se ele faria o gol, porque o David Ricardo estava bem próximo, mas o fato dele colocar a mão na bola faz com que ele tenha que levar o segundo cartão amarelo. Ele já tinha um amarelo, ele fez uma falta no primeiro tempo, a gente não mostrou aí, mas no Jair, no campo de ataque, sem necessidade. Sem nenhum sentido. E aí o segundo amarelo, e ele foi bem expulso, não tem o que reclamar. E a partir daí o jogo muda. O jogo muda porque o Botafogo fica com um jogador a mais, não criou grandes oportunidades, não criou. Mas conseguiu chegar ao seu gol com o Arthur, que também vive um bom momento, fez um jogo regular, mas assim, um jogo competitivo, e faz o cruzamento, a bola passa direto, né, sem desvio. Ponto do jogo, acho que o Santos fazia até a expulsão um bom jogo, um jogo que até então não tinha feito, de organização, mudou o esquema, ele jogou o Kleber sem o centroavante, tanto o Tiquinho quanto o David ontem ficaram no banco. O Neymar era um falso 9, mas não ficava muito entre os zagueiros, ele tinha liberdade e acho que deu muito certo. Ele estava jogando bem, né? Ele estava jogando bem. O Neymar estava bem, o Santos estava jogando bem. Mas esse lance da mão e do segundo amarelo desestruturou o jogo do Santos, deu força ao Botafogo, que estava em dificuldade no segundo tempo, e o Botafogo conseguiu um grande resultado. Colocar na conta do Neymar especificamente, a expulsão, sim, porque ele não precisava ter colocado a mão na bola, né? Ele é um jogador experiente, de altíssimo nível,
e ele sabe que não precisava colocar, mas o fato é que esse lance da expulsão dele de jogador a menos foi determinante para a vitória do Botafogo. O Botafogo depois ficou um ataque contra a defesa, o Santos não conseguia sair mais e de tanto empilhar, não oportunidades, mas de posse de bola ofensiva, o Botafogo chegou ao seu gol. O Neymar foi às redes sociais depois do jogo, que é a maneira como ele costuma se comunicar mesmo, nas redes sociais. Pediu perdão aos companheiros, aos torcedores, reconheceu que errou. Se não sou expulso, disse ele, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos, podem colocar esses 3 pontos na minha conta, disse o Neymar. A gente já estava colocando, né, independentemente do Neymar autorizar ou não. O segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem, pra amarelo também. escreveu o Neymar. De sacanagem estava você, né, craque? Poderia ter ficado só com o primeiro post, né? E aí ele não precisava conclui, do segundo. Fiz uma falta e já toma amarelo. Sim, era uma falta para amarelo. Imagina se você sofre esse pontapé. Eu falei isso que na você transmissão. aplicou. Exato, estava assistindo. Quando eu falei isso, eu falei, olha, o Neymar tomou tantas faltas iguais a essa e o marcador levou cartão amarelo. Ou seja, independentemente de ser o Neymar ou ser um atacante, ele tem que levar o cartão amarelo. E que o juiz estivesse errado. Digamos que o Neymar não tenha feito essa falta claríssima para amarelo. O juiz tenha cometido um erro e deu amarelo. Um jogador do nível dele tem que jogar sabendo disso. Pô, tem amarelo. E um jogador do nível dele, cara, um jogador de Liga dos Campeões, de Copa do Mundo, como é que mete a mão na bola assim, cara? Sabendo que hoje essa mão não tem como passar. Você tem VAR. Não tem como essa mão passar. Então, assim, me intriga mesmo, cara. O que passou pela cabeça do Neymar nesse momento? Porque um jogador de alto nível, que é o que eu espero do Neymar, né, comportamento de jogador de alto nível, não faz um lance bizarro desse, cara. Não faz. Não parece que não cabe, cara. A imagem não casa com a pessoa. Não casa, cara. Assim, cara. Não é possível. Não casa com um cara desse nível. Um jogador desse nível, cara. Não casa. Realmente assim, é muito grave o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, cara. Para um time que está na zona do rebaixamento, cara. E com ele na possibilidade de ter essa imagem como a última dele, no retorno ao Santos. Eu não sei o que é mais surreal, a mão que ele mete na bola ou ele achar que aquela primeira falta que ele faz é um absurdo ele tomar um cartão amarelo. E ele sendo um cara que normalmente é ele quem está tomando aquele tipo de bico, aquele tipo de pontapé. Cara, olha... A verdade é que a expulsão dele atrapalhou ou estragou uma possibilidade de um outro resultado do Santos pela atuação que o Santos vinha assim, demonstrando, principalmente no segundo tempo, né? O time do Santos no segundo tempo foi muito melhor que o do Botafogo, mas ali realmente o jogo mudou. Esse lance da mão, eu não sei, e não é uma defesa, tá? Pelo contrário, só uma constatação. Eu não sei se foi porque assim são segundos, né, de você definir, né? É lógico que a mão é o último recurso, né? Agora, não sei se ele ia levar a pancada do cara, colocou a mão, enfim. Eu estou tentando, desde ontem, interpretar a mão, tá? Para tentar, assim, o porquê, a visão, né? Como um ex-jogador, né? Eu estou tentando interpretar. Por que aconteceu isso, né? E ainda eu não consegui, eu ainda não consegui, porque, às vezes, um lance, né, tá com a mão do lado do corpo, dá uma ajudinha e tal, sabe? Mas a bola tá longe, né? E, assim, talvez o David Ricardo ia tirar a bola, não sei, eu não sei o que ia acontecer. Ou ele tentasse, de repente, com a cabeça, ou, enfim... O cara ia chutar, de repente acertar a cabeça dele, como até acertou, né? Depois do lance que bateu na mão, até acertou na cabeça dele. Mas não consegui chegar a um denominador em relação à mão, sabe? Por que colocar a mão no lance já, independente que ele não tivesse o amarelo, tá? Não tivesse o amarelo. De repente buscar fazer o gol, entendeu? Sem a mão, tá? Mas com o amarelo... Eu pensei, nesse momento, assim, eu pensei em duas pessoas nessa hora. Ana Thaís Matos e Carlo Ancelotti. Verdade, cara. Pensei, porque assim, ó, a Ana estava, pelo menos nos programas que eu apresentei, tá? Não posso falar sobre todas as mesas redondas do Brasil. Nos programas que eu apresentei, a Ana Thaís ficou ficou solitariamente na posição de que era impensável o Neymar nessa convocação. Eu defendi a tese de que o Neymar podia ir com 25, 26, 27, que valia a pena ter o Neymar próximo do Carlo Ancelotti. E a Ana
tava nesse ponto, assim, que eu falei, a Ana tá errada, cara. Hoje eu afirmo que a Ana estava correta sozinha. Porque, assim, acertou muito o Ancelotti não levar o Neymar para a seleção. E errou muito o Dorival em dizer que ia montar o time em torno do Neymar. O Neymar, nesse momento, não tem condição de liderar uma seleção brasileira. Não há a menor possibilidade. Física e psicológica. Exatamente, física e psicologicamente. Não há a menor possibilidade hoje, no nível do futebol de seleção, a gente montar um time em torno do Neymar, como o Dorival anunciou que ia fazer. E o Ancelotti acertou, cara. Teria sido um erro premiar o Neymar nesse momento com seleção. E você, solitariamente, acertou também. Você estava sozinha, mas estava certa sozinha. Me incomoda um pouco, é porque a gente está vivendo dessa expectativa faz muito tempo, né? E eu lembro que, ainda com o Dorival, ele voltou ali por volta de outubro. Eu falei, gente, se for para ele levar o isotônico, ele podia ser convocado. Para tentar mudar um pouco o ambiente, a seleção estava batida, né? Uma seleção sem capitão, sem lideranças, né? Um monte de liderança silenciosa, não sei. Assim, liderança silenciosa tem que ser a do Ricardinho, que era um jogador silencioso e que resolvia jogo. Mas, enfim, eu achava isso. Foi passando o tempo, com esse retorno dele para o futebol brasileiro, as questões das lesões, também esse lado psicológico, não sei, me parece que ele está tão de saco cheio que... Ontem, a gente vai rodar essa imagem... cara, tinha 500 torcedores do Botafogo na Vila Belmiro. 500. Ele foi... Pro confronto. Pro confronto com os torcedores do Botafogo. No Copa do Brasil também, não foi? Ele não bateu boca com... Foi, com torcedores também na eliminação do Santos na Copa do Brasil. E assim, 500 gritando que o Neymar era pipoqueiro, enfim, sei lá. E ele responde, a gente pode rodar. E ele responde que vai fazer um gol e vai lá comemorar na cara deles. Bom, de fato ele fez o gol, só que foi com a mão. E foi expulso. E assim, permitiu que o Botafogo, nas redes sociais, depois da partida, tirasse a maior onda do Neymar. O Neymar virou uma piada ontem, né, no jogo. O Botafogo foi às redes sociais e ficou gastando o Neymar. Porque ele vai se dirigir aos torcedores do Glorioso, dizer que vai lá, vai fazer um gol e vai lá. Vocês acham isso alguma coisa demais? Eu acho completamente normal, porque quando o Romário fazia isso, a gente achava irreverente. Romário, né? Tudo bem, mas, cara... dentro do contexto, cara. Dentro do contexto. Ele não foi desrespeitoso, não foi nada. Ele fala que vai fazer um gol e vai comemorar. Sim, mas ele fez gol de gol. Não, tudo bem. Aí, ó. Tudo bem. Vai. Assim, isso daí eu não acho nada demais, cara. Isso aí mexe com ele, eu concordo com a Ana. Mostra que é um jogador que tá, assim, psicologicamente, fisicamente, precisando se recuperar, cheio, cara. Toda hora eu tenho que fazer alguma coisa. Aquilo ali especificamente, aquele caso ali joga especificamente... Joga bola, Neymar. Joga bola, cara. Eu discordo um pouco, porque eu acho que é muito normal. Vários jogadores... Pode dar vontade, mas tudo bem. É só a nossa opinião. E é a minha também. Minha opinião só é diferente. Assim, eu acho que o fato dele falar que vai fazer um gol e vai, assim como várias vezes ele já fez e já foi provocado e já provocou. Assim, eu acho que a questão dele... não é falar, com relação... fala, cumpre, então. Mas ele tá sem nenhuma condição de cumprir, mas não é todo jogo que todo jogador que entra em campo sabe que vai fazer gol. Obviamente que ele estava querendo fazer o gol. E não é todo jogador que fica prometendo que vai fazer gol e vai na torcida adversária. Pô, mas isso várias vezes aconteceu. Que a gente mais falava que era fantástico nos anos 90 era que o Túlio falava que ia meter gol no Botafogo, que o Renato Gaúcho falava. E metia. E o Neymar já meteu várias vezes. Sim, assim. Eu tô falando sobre ontem. Não, tudo bem. São 2 anos que a gente está na expectativa que ele Agora, volte a ser o Neymar, que uma ele não coisa consegue a gente ser, tem cara. que... A gente está falando da expulsão dele, enfim, dessa coisa da torcida, mas uma coisa a gente tem que ser correto também, que é o seguinte, quando a bola cai no pé dele... Acontece alguma coisa. Assim, ele está, mesmo nesse momento de readaptação, questão física, questão até de não ter o mesmo arranque, porque aquele lance que ele deu, o que ele fez no primeiro tempo, que o Brazão joga a bola na saída, o Botafogo está atacando, o Brazão joga, ele domina no meio campo e carrega ela até o gol, e até foi um erro, acho que no meu entendimento do Botafogo, que o Jair vai afastando, aí vem o Marlon Freitas, quando tentam dar o bote nele, ele está dentro da área. Aí ele passa por um, por outro, finaliza, o Joe pega. Aquele lance, lógico, se é o Neymar, né, que a gente conhecia, dali ele ia parar dentro do gol. Sim. Ele ia parar dentro do gol, os caras não iam conseguir acompanhar ele. Ele foi carregando, fez a jogada, aliás, ele ia fazer um gol bonito. Agora, justiça seja feita, que é o seguinte, a bola cai no pé dele, perto da área, ele vê a jogada, mas assim, ó, com todo respeito, ó,
5, 6 anos na frente dos demais. Contra o CRB, A ele bola entrou... vem, tá aqui, ele recebe daqui, o cara já foi. Tanto é que uma hora eu falei, olha, os atacantes do Santos têm que entender que quando a bola cai no pé dele, precisa se movimentar e dar opção para ele poder encaixar a bola. Porque São parênteses, ele vai... aconteceu no jogo do Inter com o Alan Patrick. A bola cai no pé dele e a galera ficou olhando. Gente, se Mas, mexe. gente, o Neymar tem sido assunto pela expectativa da bola que a gente sabe que ele joga, que ele não está jogando. O Neymar hipotético. Das respostas que ele dá para torcedor, das respostas que ele dá em rede social. Qual a notícia do Neymar em campo esse ano? Qual foi o retorno? Vamos olhar o que é o Campeonato Brasileiro do Neymar. Qual o retorno técnico que o Neymar, em termos práticos, tá? Eu não estou debatendo a bola que ele joga. O que ele conseguiu entregar para o Santos na zona do rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro? Ele volta contra o Fluminense, fica 42 minutos em campo. Titular contra o Galo, estava jogando bem. Sai machucado aos 34 do primeiro tempo ainda. Sai machucado, né? Aí ele começa no banco contra o Vitória, entra aos 19 do segundo tempo, confronto direto, né? Na Copa do Brasil, o time foi eliminado com ele em campo. E contra o Botafogo, titular, 76 minutos, estragou o jogo do Santos. Qual é o retorno técnico que o Neymar conseguiu entregar ao Santos? Não, então, aqui? técnico tem. Eu acho que a questão é físico. O jogo contra o CRB, por exemplo, ele entra, os 3 primeiros toques na bola que ele dá, ele deixa três companheiros na cara do gol. Santos eliminado. Assim, ok, mas não é eliminado por conta do Neymar. Não, mas falei. o que ele acrescentou... Então, é isso que eu tô falando, retorno técnico. Se ele deixa 3 companheiros na cara do gol, tem um retorno técnico. É que os companheiros não converteram essas chances em gol. Eu acho que a questão toda não é a parte técnica, como o Ricardinho disse. Ele, quando toca na bola, é muito claro que é muito diferente. A questão do Neymar é física. Ontem, por exemplo, ele entrou em campo, a dúvida do Ricardinho e do Roger no intervalo era se o Neymar voltaria para o segundo tempo. Ele volta, joga, a expulsão dele, se eu não me engano, é com 76 minutos. 76 minutos. Até mais do que eu imaginava que ele fosse ficar em campo. Ele tem mais cartões que gols. Então, a questão dele é física. Eu acho que, assim, tecnicamente, retorno tem... Você pode discutir, assim, o retorno dele técnico poderia ser maior... É suficiente, mas assim, retorno técnico. Eu não estou debatendo o talento que a gente sabe que ele tem. Eu estou debatendo o que, em termos práticos, o retorno dele até o momento entregou ao Santos. São 12 jogos, 8 como titular, 11 lesionados, ou seja, metade do tempo ele passou lesionado. Marcou 3 gols e levou 4 cartões amarelos e um vermelho. Ele tem mais cartões amarelos que gols. Então, é que tem um dado que é assim, aí você tem que ver o jogo porque ele não entra nessa estatística, que é o dado deixar o companheiro na cara do gol, por exemplo. Ele não entra ali, entendeu? Porque se tivesse ali, quantas vezes ele deixou... o Guilherme, por exemplo, no jogo não vou me lembrar agora, não foi o jogo contra o CRB, não. Tem um jogo da Copa do Brasil que ele deixou o Guilherme, aliás, recente do Santos, que ele deixou o Guilherme 3 vezes na cara do gol. E assim, esse dado ele não entra ali. Eu acho que ele está muito em dívida com o Santos. Não, eu também acho. Eu, inclusive, falei isso essa semana. Muito, assim, para mim, se ele não renovar com o Santos, principalmente, assim, é um desleixo dele, acho que mostra uma ingratidão dele enorme com o torcedor do Santos, caso ele não renove. Na zona do rebaixamento, se ele for embora, como eu sugeriu, também acho. Largar o time na zona do rebaixamento, trazer uma visibilidade na qual ele foi muito mais assunto fora de campo. O que ele alimentou no torcedor do Santos e o que ele não colocou em campo, e aí, na minha opinião, por conta da questão física, eu acho que ele não renovar com o Santos agora, e se ele pede o chapéu e vai embora, eu acho que é uma ingratidão gigante do Neymar com o torcedor do Santos. É óbvio que pelo talento do Neymar, ele é um dos melhores jogadores do Brasil. Olhando o que ele entregou esse ano pelo Santos, o Ancelotti acertou, cara. Ele não podia estar na lista mesmo. O Aliati fez um texto no GE, que ele fala que o Neymar nos obriga a desistir dele, né? É o resumo do texto. E eu acho que causa até um pouco de desgaste também, né? Defendê-lo ou questioná-lo, assim. Porque faz tanto tempo que a gente está vivendo a expectativa de um jogador que não retorna nunca. Ah, beleza, voltou, ajudou, até acho ontem estava jogando bem. Os jogos que ele fez, ele encontra sempre alguma coisa, ele é diferente, ele é jogador de xadrez, né? Ele antecipa muitas jogadas, o time não alcança ele. Acho realmente que ontem o ponto positivo foi que o Kleber Xavier e a comissão técnica mostraram que tem um caminho para o Santos seguir. O time não é eu vou repetir, para mim não é um time que merece estar na zona de rebaixamento, só precisa fazer gol. Agora, eu acho que o Neymar também, o Rizek, particularmente falando, é desgastante ficar toda semana vivendo dessa expectativa desse jogador que não retorna nunca. Ou de defendê-lo, não, ele é bom, ele tecnicamente ele influencia no jogo. Cara, ele precisa voltar a jogar e dar sequência no que ele tem feito. Ele tem jogado, ontem estava jogando bem, foi expulso, errou como ele
que é uma marca bem registrada da carreira do Neymar, inclusive. Mas eu repito, para mim eu acho que tem um aspecto associado ao aspecto físico, que é o aspecto mental. Ele, para mim, parece um cara que está saturado do trabalho, está saturado das condições de trabalho, chegar com 33 anos, tendo que tirar um time da zona de rebaixamento. Não sei, assim, de novo, nunca conversei com o Neymar, não tenho essa pretensão. Mas olhando de fora, pelo nível de estresse que ele demonstra em campo, não é de competitividade, é de alguém que está pressionado do ponto de vista do não aguento mais fazer isso aqui. E só uma outra questão com relação à seleção brasileira, a maneira de lidar do Ancelotti com ele é completamente diferente da do Dorival. Sim. Então, por mais que ele esteja numa próxima lista de seleção brasileira, o Dorival não vai montar uma seleção brasileira em torno do Neymar. O Ancelotti não vai montar uma seleção brasileira em torno do Neymar, como o Dorival disse que faria. Então, assim, se o Ancelotti tiver que convocar o Neymar e o Neymar ser banco, porque outras opções em campo estão melhores do que ele vai fazer isso. Então, sem sombra de dúvida. Eu não vejo problema nenhum no Ancelotti ter ligado pro Neymar. Não, zero. Pelo tamanho que ele tem. Eu até respeito. Exato. E assim, se é pra dizer, conto com você desde que fisicamente você esteja... Até porque todo mundo me sabe... obrigando a te... Porque quem vai convocar o Neymar é o próprio Neymar. Então, assim, se você fisicamente estiver bem, eu vou te chamar. Você não tem lugar cativo. Se a conversa teve esse recado, cara, correção, ótimo. pô. É ótimo. Todo mundo sabe que o retorno do Neymar, o projeto de retornar ao Santos, ele está ligado primeiramente diretamente à seleção brasileira. O projeto dele de carreira é a Copa do Mundo do ano que vem.